sir. Reading you loud and clear. Clear, clear, clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Olá, pessoal! Tudo bem? Então, vamos entender como é que funciona a tabela periódica? Eita, será que é essa a parte que vocês vão parar de gostar de química? Tomara que não. Vamos começar. A tabela periódica é esse monte de quadradinhos, mais especificamente hoje, em 2020, 118 quadradinhos, onde cada um desses bloquinhos representa um elemento químico. Eles estão dispostos numa ordem, uma sequência lógica, de acordo com a sua configuração eletrônica. Essa é a tabela periódica e ela está organizada em linhas e colunas. As linhas nós chamamos de períodos. Então, cada linha da tabela periódica equivale a um período. Nós chamamos as linhas da tabela periódica de períodos. Cada período corresponde a uma camada eletrônica. Então, os átomos que estão na primeira linha ou no primeiro período possuem apenas uma camada eletrônica. No segundo período, todos esses átomos possuem duas camadas eletrônicas, ou seja, seus elétrons alcançam a camada K e a camada L. Já na camada 7, a última camada, né, todos os períodos estão, todas as camadas estão preenchidas. Portanto, temos elétrons nas camadas K, L, M, N, O, P e Q. Esses são os períodos da tabela periódica. Cada elemento possui o seu número atômico. E a ordem desses elementos vai da esquerda para a direita, de cima para baixo, nessa ordem. O elemento que possui número atômico igual a 1 está aqui no canto superior esquerdo, que é o hidrogênio. Em seguida, a próximo é o hélio, com número atômico igual a 2. 2 prótons, tá? E assim por diante. Então, o número atômico a tabela periódica está ordenada de acordo com o número atômico desses elementos. Também temos os grupos. Ao todo, são 18 grupos ou famílias. O que são os grupos ou famílias? São as colunas da tabela periódica. Então, nós temos 18 e diversos elementos químicos dispostos nesses 18 grupos, sempre e com as propriedades variando. Temos elementos de diversas famílias, diversos tipos diferentes. Os metais, os não metais, os gases nobres, halogênios, semimetais e assim diante. Então, nós entendemos que a tabela periódica está dividida em períodos, que são as linhas, e os grupos. Os períodos indicam o número de camadas eletrônicas preenchidas do meu átomo. Vamos ver o átomo de sódio, por exemplo. Então, como se nós estivéssemos brincando de batalha naval, grupo 1, período 3. Está ali o sódio. Ele possui número atômico igual a 11. Se nós distribuirmos esses 11 elétrons em camadas eletrônicas, vamos ter a seguinte distribuição. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, restando um elétron para a camada M, um elétron na camada de valência. Temos, então, 3 camadas eletrônicas. Faz sentido, né? O sódio está no período 3. Vamos ver, então, o cloro. O cloro, no grupo 17, terceiro período. Ele tem número atômico igual a 17, tá? O número atômico e o número do grupo serem iguais é coincidência, tá bom, gente?
Então, ele tem a distribuição, a sua configuração eletrônica em camadas, 2 na camada K, 8 elétrons na camada L, 7 elétrons na camada de valência, que é a camada M. Então, são 3 camadas eletrônicas, certo? Ele está no período 3, em 3 camadas eletrônicas. Agora, vamos ver um pouquinho dos grupos, né? O que os elementos de um mesmo grupo, ou de uma mesma família, ou de uma mesma coluna possuem em comum? O mesmo número, a mesma configuração eletrônica na camada de valência. Vamos voltar aqui para a família 1, o sódio, no período 3. O sódio tem essa configuração que a gente já estudou, um elétron na camada de valência. Descendo para o quarto período, o potássio, que possui também um elétron na camada de valência. Ele está no período 4. Tem 4 camadas eletrônicas, como a gente pode ver aí. Mas, assim como o sódio, sendo também um elemento do grupo 1, possui um elétron na camada de valência, a última camada eletrônica. Vamos agora para a família 16. O elemento é o enxofre, que tem número atômico igual a 16. Ele tem 3 camadas eletrônicas, como esperávamos, está no período 3, e 6 elétrons na camada de valência. Todos os elementos do grupo 16 vão ter 6 elétrons na camada de valência. No grupo 17, o cloro, ele também tem 3 camadas eletrônicas e 7 elétrons na camada de valência. Todos os elementos do grupo 17 vão ter 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, o flúor que estaria aqui, cloro, o bromo que vem para cá, o iodo, diversos números atômicos com 2 camadas eletrônicas, 3 camadas eletrônicas, que é o caso do cloro, 4 camadas eletrônicas, que vai ser o caso do bromo, 5, que vai ser o caso do iodo, mas sempre 7 elétrons na camada de valência, tá? E assim por diante. Quem está na família 16, 6 elétrons na camada de valência. Quem está na família 15, 5 elétrons na camada de valência. Quem está na família 14, 4. Na família 13, 3 elétrons na camada de valência. Pense, se você tirar o 1, você vai ter o número de elétrons na camada de valência correspondente. Por que as reações químicas acontecem, né? Então, esses elétrons que estão na camada de valência vão reagir com outros átomos. Então, numa mesma família, que é o caso aí da família 17, e tem todos os átomos possuem 7 elétrons na camada de valência, todos eles vão ter propriedades químicas semelhantes, porque todos esses elementos químicos precisam de apenas um elétron para completar o octeto, né? Que nós sabemos que é o objetivo aí de todo átomo, completar 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Então, aqui a nossa tabela periódica, não olhando apenas a configuração eletrônica em camadas, mas em subcamadas, né? Que é só um aprofundamento. Então, se o meu átomo tem a configuração eletrônica e sempre vai terminar com um elétron na camada de valência, a sua configuração eletrônica vai terminar em N, né? Depende do período que ele vai ter, que está esse elemento químico. S1, que significa que tem um elétron na camada de valência. Os elementos do grupo 2 vão ter configuração eletrônica sempre terminada em algum nível, né, alguma camada S2, 2 elétrons na camada de valência. Grupo 13, NS2, NP1. Então, todo átomo que termina com essa configuração eletrônica, NS2, NP1, que dão 3 elétrons, é um átomo da família 13, ou do grupo 13. Do grupo 14, NS2, NP2. Do grupo 15, do grupo 16, NS2, NP4, do grupo 17, NS2, NP5, 7 elétrons na camada de valência, e os gases nobres, NS2,
NP6, 8 elétrons na camada de valência. Por isso mesmo que eles não reagem, né? E os metais de transição, que são esses elementos em amarelo aqui, eles chegam no nível D, subnível D. E da família 3 até a família 12, temos aí a configuração, né, a última camada eletrônica alcançada, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 e D10, certo? Para os metais de transição, que ficam aqui no meio da tabela periódica, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para escrever. E o próximo vídeo vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Ou seja, a partir das configurações, entendendo como que a tabela periódica está organizada, como que a gente pode prever algumas propriedades dos nossos átomos. Até lá! Tchau, tchau!